Um lugar que um dia já foi apenas um sonho. O Vale Agrícola de hoje está em Viadutos, no Rio Grande do Sul, para contar como o Everton transformou um desejo de infância em renda no campo. A gente tem uma referência aqui de montanhas que ficam além de Joaçaba, em Santa Catarina. Então a gente vê uma média aí de 10, 15 cidades que a gente nem sabe quais são todas, só aquelas luzes no horizonte mesmo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Como um agricultor gaúcho conseguiu aumentar a produção e melhorar a qualidade da laranja com produtos biológicos. No segundo ano já estavam uns 70, 80 pés, já bem degradado e o restante estava com a doença, né? Ele tinha problemas de solo, de nutrição, e isso acarretava numa planta mal nutrida a entrada de doenças, né? Uma tradição preservada. Depois de muitos anos, o agricultor vendeu o trator para ter de volta um carro de boi cantador. É especial de 6 anos do Vale Agrícola. Porque os antepassados carreiros que gostavam daquilo que fazia diziam que o carro de boi tinha que cantar. Porque eles tinham uma crença que dizia que o carro cantando acerta o passo da boiada, tira as consequências do carreiro e espanta o diabo. Seu Salomão está de volta com um trecho inédito, a história da assombração. O Vande caiu com a prosa, um jeito diferente assim, e caiu brigando, entendeu? Assim, que dá, né? Ele larga tipo de um grunhido assim. Teve aniversário especial nesta semana. Seu Carlos completou 101 anos. Vamos destacar também a presença na Agritec, uma das maiores feiras de discussão do agronegócio do mundo. E vai ter estrogonofe de peixe feito em um só refratário, ao forno, na receita da semana. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. A gente começa esta edição falando da produção de laranja. Uma família gaúcha estava quase desistindo do pomar por conta da grande quantidade de doenças. Quando decidiu mudar o tratamento, conciliou os químicos com os biológicos e deu tão certo que a unidade se tornou referência em toda a região. É pertinho do Rio Uruguai, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que está o município de Itatiba do Sul. Os pomares da família Bedende a gente pode ver ao longe, formando carreiros em tom de verde, em meio à região formada por muitas pastagens. E abaixando ainda mais o drone, o cenário é de fartura de uma safra cheia, apesar de toda a chuva na região gaúcha. Há 11 anos, os irmãos Luiz e Alain compraram a propriedade pelo antigo Banco da Terra. Ao todo, são 4.200 pés de laranja, com variedades como a Valência e a Bahia, que respondem pela maior parte da produção. A área destinada para os pomares é esta, onde antes tinha potreiro, com muitas pedras e terra fraca. Então a implantação foi complicada, porque era muita grama, né? Então a área já bem degradada, né? Até tu recuperar ela leva anos, não é de 1, 2 ou 3 anos, né? Vai tempo. Então o pomar sofreu um pouco no primeiro 2, 3 anos, né? E daí, entre meio o pomar, começamos a plantar fumo. Que daí uso adubo, foi o tempo que conseguimos recuperar, mas foi sofrido para recuperar. Então ele teve um pomar que ia começar a produzir bem no 4º, 5º ano, ele começou no 6º ano bem a produção, né? E quando os pomares começaram a dar retorno, mais um desafio. A entrada primeiro do ácaro da leprose e depois do cancro cítrico. Essa área aqui que nós estamos aqui, a parte de cima e essa de baixo, começou com 2 pés um ano antes, né? Então, tipo, 2 pés no meio de 400, 500 pés, não foi ligado muito, né? Não foi de atrás. No segundo ano já estavam uns 70, 80 pés, já bem degradado e o restante estava com a doença, né? Ele tinha problemas de solo, de nutrição,
e isso acarretava numa planta mal nutrida a entrada de doenças, né? Então, várias doenças, a mais característica, que é o cancro cítrico, né, aqui na região, e outras doenças específicas também em algumas variedades. Tanto que ele estava começando a cortar as plantas, né, e retirar o pomar, e ele estava avaliando se ia reimplantar o pomar ou ia fazer outra cultura, né? Para tudo que tem uma safra, tava uma laranja bonita, né, e começar a cair tudo, tu perder toda a tua safra, então a expectativa era tirar umas 25, 30 toneladas, foi tirado 14. Teve pés que eu peguei e podei ele, fiz uma poda drástica, deixei só a parte de baixo mesmo. Cortei ele, deixei os galhos para ver se brotava, se dava para recuperar o pomar, ou ia ter que arrancar fora e plantar outro, né? De um pomar que por muito pouco não foi cortado para uma produção como esta, que o gerente da cooperativa ao qual o Luiz é associado mostra com orgulho. Com o compromisso que tem com o agricultor enquanto cooperativa, a gente se desafiou também a iniciar esse trabalho, buscando parcerias através de iniciativas públicas, através da Emater, e também com empresas parceiras que a gente já vinha desenvolvendo um trabalho com a FBA. E aí então a gente desafiou o produtor e iniciou desde a análise de solo e todo o acompanhamento e os tratamentos. E aí vem essa evolução que está acontecendo hoje, que a gente presencia aqui no pomar, né? Com as nossas recomendações técnicas, que é a Emater, né, através do seu corpo técnico, em especial de um grupo de técnicos e agrônomos que trabalham especificamente com citricultura, e também de um curso de citricultura que nós desenvolvemos no nosso centro de treinamento, e o produtor adota essa tecnologia, usa produtos com qualidade, produtos diferenciados, posicionando esses produtos no manejo tanto sanitário quanto nutricional, o resultado aparece em produtividade e qualidade de fruto. O trabalho começou com a análise de solo e correção dos nutrientes básicos para o desenvolvimento das plantas. Então nós começamos a trabalhar com um produto chamado Ecoprodução, onde ele é um fertilizante NPK, mistura de grânulos, onde a gente faz a aplicação de um polímero com algumas substâncias. Com qual objetivo? Potencializar o aproveitamento dos nutrientes pela planta. Então tudo que a gente fornece, realmente a planta absorver, a gente não perder nutriente por lixiviação, por volatilização, fixação no perfil do solo. Então a gente começou com um trabalho de base, um trabalho de sustentação de planta, onde a gente fez uma adubação parcelada de 2 a 3 aplicações no ano, no momento que a planta mais precisa. A análise nós fazia uma simples, a normal, que tu faz, tu manda uma análise normal. Tu não tem ela específica ou toda a precisão que ela tem, né? Se tu precisa calcário ou não, né? Essa que nós começamos a fazer, ela já é mais detalhada. Então tu é baseado no que ela produz e tua expectativa para frente é o que vai faltar. Então ela já é mais complexa, né? A Camila explica que a maior parte das flores aborta de forma natural. Então o segundo passo foi trabalhar nesta fase. Então, a gente sabe que esse abortamento, ele pode passar tranquilamente de 95%. Então, a gente tentou fazer um trabalho mais ajuste fino, mais direcionado, trabalhando com a nossa linha Intrax, onde os nutrientes são quelatizados por aminoácido, onde a gente fez a aplicação de Intrax cálcio, Intrax boro, Intrax zinco em pleno florescimento e pós-florescimento, para a gente favorecer uma condição ideal para a planta ter essa polinização e esse maior pegamento. Então a gente consegue observar aqui nesse pomar uma excelente carga de frutos no pé. E o tratamento não é tipo, ruim de fazer, complicado de fazer. É mais saber quantidade, o que usar, sequência. Então tu não é chegar e jogar um modelo de tratamento. É tu usar dosagem certa, dia certo, temperatura, vento, umidade, então tem um fator, né, que tu tem que acompanhar. No primeiro ano passado, para dar o ataque, foi combinado um químico com o biológico, porque só um não daria conta e o outro também não daria conta, só associando os dois para conseguir dar conta, né? Esse ano já não, esse ano já foi diminuindo o químico, já praticamente foi feita 4 aplicações no passado, esse ano foi uma, tipo perto daí, então ela já teve já está o pomar mais sadio, então o biológico consegue ele fazer o trabalho sozinho, né? E o resultado de todos esses anos de trabalho a gente pode ver aqui na carga.
Só nesta safra, mais de 90% dos frutos devem ser destinados à mesa, que é direto ao consumidor. Isso porque os frutos são mais bonitos e, além de tudo, mais saborosos. Primeiro ano, aquele ano, tiramos 14, 15 toneladas. No segundo ano, começamos a fazer os tratamentos certos, já tinha uma expectativa, mas não chegou nela, chegou às 25, 26 toneladas. Então esse ano aqui tinha umas 30 toneladas, mais ou menos, ali 35, conseguimos passar. Um fruto sadio, sem manchas na casca, então isso é muito satisfatório, além de agregar um valor econômico à fruta muito melhor para ele, é sinal que o projeto vem dando certo. Sabor dela também, o sabor muito característico, o grau Brix dela, um grau muito alto, então isso é prova de que a nutrição está sendo feita da forma correta, o resultado que se apresenta também no aspecto visual aqui da propriedade. Quando eu falei da evolução da citricultura, é justamente isso, em função principalmente da adequação de pomares, da mecanização e do uso das tecnologias que estão vindo através, principalmente no que se refere a produtos e serviços que hoje a gente aplica e que dão o resultado que está sendo apresentado aqui nesses pomares. A intenção é aumentar a produção nos próximos anos, mas sempre com o pé no chão. Trabalhamos assim, teve esse ano bom? Bom também. Trata ela conforme ela produziu, pega, deu 40 toneladas por hectare, trata ela para 50 para o ano que vem, né? Aumenta a comida para nós, que ela te dá retorno, né? Tudo depende da chuva, do sol, da umidade, tem tudo fator, né? Então não é dizer assim, eu vou fazer. Tem alguém que manda mais que nós, né? Quem aí já está com saudades do seu Salomão? Hoje ele vai contar uma história daquelas boas de ouvir ao pé da fogueira, sobre assombrações. Eita, o próprio medo do caboclo que queria. Viu, nós vinha vindo lá do Rio Bonito e eu tava com a mula recém-domada, sabe? Uma mula esperta no freio assim, tudo. E ele tava bastante tomado, mas ele era cavaleiro, o Vandeca era cavaleiro. Digo, Vande, eu puxo essa mula, você vai a cavalo na mula, mas eu não te dou a rédea, eu vou pegando no buçal aqui assim, né? Mas aquela mula era uma mula que eu estava domando para um homem. Sempre quando eu varava naquele espaço, um trajeto de... O que é que eu vou te falar? Uns 100 metros de comprimento da estrada, aquela mula varava um jeito se assustando, sabe? Mas isso é mania de mula, né? Isso faz anos que aconteceu isso. 30 anos mais. Então a mula varava querendo dar negada, que foi uma mania que eu peguei. Daí ainda eu disse, digo, Vande, você vá bem firme no freio dessa mula, porque aqui essa mula vara querendo dar negada. Mas eu puxando a mula pelo buçal. Não há bebê, isso era alta à noite. A mula deu-lhe uma negada, né? Caminhou um pouquinho, um fato e derrubou o Vande, sabe? E carreteou eu pegando no buçal da mula, a mula querendo me dar manotaço assim, eu ia de até, correndo e gorteando a mula e tudo, até eu correr, amarrar a mula. E o Vande assim que ele caiu no barranco da estrada, era sujo e meio despenhadorzinho assim. E um banhado meio mole. O Vande caiu com a prosa, um jeito diferente assim, e caiu brigando, entendeu? Assim, que dá, né? Ele larga tipo de um grunhido assim. Daí eu corri um pouco, amarrei a mula, voltei, o Vande estava lutando com a assombração. Deu sentir, entendeu? Porque eu tinha tomado uns tragos, mas bêbado eu não estava. Deu sentir que era uma coisa meio sobrenatural assim, porque daí foi, né, um tipo no barro. E daí quando eu chegava para pegar o Vande, o que é isso? Vamos, né? Eu arrastando ele, chegava um invisível, uma assombração assim, e queria me sofocar, jogar em cima do Vande também, assim. Ali eu passei por sofrimento. De graças a Deus comecei, né? Porque a gente, né? O Todo-Poderoso, assim, né? Tipo, a oração vale muito, né? Rezando ali, mas... Então foi tipo espécie de um sofrimento que eu passei. E o Vande muito mais do que eu,
Porque ele daí o tempo que ele ficou caído até eu ir amarrar a mula lá, daí. Né? Essa é uma versão que um dia que nós conversar, ele nem tomar mais, ele não toma agora. Naquela época ele tomava bastante. Ele vai te contar, só que ele conta do sofrimento que ele passou, né? Porque ele foi a vítima daquilo. E eu, como auxiliar que eu ia tirar, eu sofri também. E daí, nesse mesmo local, só daí deixa eu contar se foi antes ou depois, eu vim até de noite, eu estava também muito tomado, não estava. Mais ou menos perto desse acontecimento, eu senti que um vultão, uma coisa tipo uma assombração assim, topou de frente comigo assim e quis me agarrar. Não, sério mesmo. Tipo, sabe o que é tipo um visagem, um vultão ali. E daí, vou contar bem a verdade, daí eu sempre tenho essa que era uma faquinha maior do que essa aqui, assim, né? Aqui, eu puxei briguei com e alutemos e foi ver que eu empurrei ele no barranco assim e puxei da faca e, né, puxei o time. Daí um tipo eu acarcando ali, eu tacava tuque-tuque, mas daí batia no barranco, não até, eu sempre usei chapéu aqui assim. Então, de repente deu aquele vento assim, é bobagem da visagem que tem nesse lugar. Isso é nessa mesma rota de estrada nossa, que te mostra até o lugar dos dois acontecimentos que deu mais ou menos condições. Aí do outro lado, graças a Deus, nunca vi nada. E nem quero ver, né? Não. E que tal a gente transformar isso em um quadro aqui no Vale Agrícola, hein? Se você conhecer algum contador de históricas, verídicas ou nem tanto, entre em contato com a gente no 47992657333. E agora a gente vai para um intervalo curtinho, porque na volta tem especial 6 anos de Vale Agrícola. A agricultora até vendeu o carro de boi para comprar um trator, mas diz que até sonhava com a antiga forma de trabalho na agricultura. A felicidade só voltou quando ele conseguiu domar uma nova junta de bois. Tem poesia e até música para falar de tradição. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com um valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade. No campo, tem coisas que o tempo não muda. Mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. É difícil quem não lembre com saudade do tempo dos carros de boi. E lá no sul de Santa Catarina tem um agricultor que ainda preserva esta tradição. Chegou a vender o trator para ter novamente uma junta de bois. Carreiro chora baixinho por alguém
já se foi, cortando triste o caminho, no passo lento do boi. Assim como Tonico e Tinoco, não foram poucos os artistas da música e da literatura brasileira que encontraram no carro de boi uma inspiração para os seus versos. E no campo não é diferente. O Adelson é agricultor e também compositor e começa a nos contar esta história desta forma. Até antes de nascer, nessa estrada eu já passava, que a minha mãe carregava mandioca para farinhada. Com 7 anos era carreiro, carregava uma guilhada. Fazia todo o serviço, não tinha medo de nada. Trabalhava no pesado, todo o serviço eu já fiz. Com meu carro cantador, fazendo um homem feliz. Representando o passado, foi assim que Deus me quis. Estamos no município de Jaguaruna, no sul de Santa Catarina, em um dia normal de trabalho. A mandioca plantada nas terras arenosas é alimento para o gado. Desde que eu me conheço por gente, a produção aqui, o que o povo sobreviveu aqui, era disso aqui. Trabalhei desde pequenininho nisso aqui, nos engenhos de farinha, tudo a boi, que hoje não se vê mais. Os cestos de mandioca vão para o carro do boi, onde os netos Gustavo e Manuel já esperam com ansiedade. E a comitiva vai seguindo a estrada. O meu pai, quando echava um carro de boi com o pé da perova, que não é cantadeira, ele ia longe buscar que fosse da ponta da perova para cantar. Porque os antepassados carreiros que gostavam daquilo que fazia diziam que o carro de boi tinha que cantar. Porque eles tinham uma crença que dizia que o carro cantando acerta o passo da boiada, tira as consequências do carreiro e espanta o diabo. Mas que acerta o passo da boiada é verdade. Tira as consequências do carreiro é verdade. Agora, espanta o diabo, isso é crença deles, porque é onde existe o suor e sacrifício, não tem nada ruim por perto, tem a coisa boa lhe protegendo. Essa é uma daquelas peças que somente o tempo pode pregar. Durante mais de 400 anos, os carros de boi não eram apenas comuns, mas também essenciais para a sobrevivência. Carregavam mantimentos, ferramentas e utensílios por longas distâncias. É até estranho pensar que em poucas décadas isso aqui se tornou algo tão difícil de encontrar. E tem quem trabalhou a vida inteira, mas não sabe de quantas peças é feito um carro de boi. Contando ferro, contando só aqui tem 3 peças, aqui tem 5, porque tem as travessas no meio, tem aqui, se chama a cantadeira, e tem empurgueira, e tem 12 fueiros, e tem canga, então vai contando tudo, tem relha, tem um enxedeiro, vai contando tudo, dá 54 peças. E para cantar, a estrutura tem seus segredos. Qualquer tipo de madeira que echar um carro de boi, depende do tamanho dos boi e o peso que botar, com a distância que andar, ele vai esquentando e vai fazendo um ruído e vai cantar. Agora, para fazer esse cantar bonito que vinha fazendo ali, só pode ser o eixo de perova e a cantadeira de cedro. Que no tempo que se trabalhava com carro de boi, de cada 10 proprietários, um sabia echar um carro. E quando eu tinha 17 anos, o meu pai ensinou a echar o primeiro carro de boi. E até hoje eu nunca parei de chegar e dei continuidade nesse trabalho. Aí vem o reajuste. Tem que ser o ferro muito bem apertado na roda, a roda bem apertada no eixo, tudo muito bem apertado, porque o carro de boi é diferente do ser humano. O ser humano, quando está apertado, ele está triste. O carro de boi, quanto mais apertado, mais contente ele fica e mais ele canta. A história do Adelson com o carro de boi teve uma pausa importante de ser mencionada. Assim como outros agricultores, em determinado momento, ele vendeu tudo para comprar um trator. Eu, quando vi um carro de boi cantando, mesmo pela televisão, eu chorava. E aí um dia nasceu uma junta de Girolanda muito bonita, que disse para a mulher, eu vou domar para eu tirar para voltar no passado. E o dia que o carro vinha cantando, naquela estrada ali que fazia 14 anos que não tinha cantado, eu vinha chorando atrás do carro. A minha tradição era muito forte. E dali para cá eu não parei de chegar. Eu deixava o trator dentro de casa para puxar carga com os bois, para ver o carro cantar naquela estrada ali. A história dos bois está até na música inspirada no conto de um amigo que teve que vender os bois para pagar a dívida no banco. Com amor e sacrifício, o filho ele foi criando, com falta dos boi para carga, nas costas ele ia levando.
Quanto mais tempo passava, nos boi ele ia lembrando. Quis o destino que muitos anos depois o carreiro reencontrasse seus bois. De longe avistou uma tropa que acostumava ali passar, tocada pelos tropeiros pra na cidade negociar. Numa estrada boiadeira que passava no lugar. Na frente vinham os seus boi, surpresa que a vida dá. Conhecendo a propriedade, os boi pararam a berrar. Vendo os boi que ele adomou, o carreiro ainda falou e também começou a chorar. A paixão do Adelson pelos bois está nas dezenas de fotografias guardadas em casa, nas juntas de bois que fizeram história, de inúmeras apresentações em rodeios e festas do município, sempre arrancando lágrimas de quem lembra com saudade dos velhos tempos. Para que esta parceria siga firme muitos anos, é preciso muito carinho e dedicação. Porque se eu chegar de manhã e for pegar eles, como era antigamente, na brutalidade, eles estiverem deitados e levantar a coice com griteiro, a hora que eles chegarem no meio do povo, eles vendem o carro. Eles olham assim, isso tudo vem me bater. E eu não, quando chego de manhã, eu abraço os dois, coço todos os dois, porque 6 meses eles dormem na rua, 6 meses eles dormem aqui dentro do galpão. Então aí, a hora que eles chegam no meio do povo, eles pensam assim, isso tudo vem me dar carinho. E aí eles aceitam tudo no meio de 20 mil pessoas. Falar de carro de boi é falar de saudade, de uma paixão que não tem idade, com as rodas marcando rastro no chão e seu carreiro levando os bois pela mão, lá longe no estradão. Enquanto pelos vales o canto for ouvido, temos certeza da preservação do que foi vivido. Isso aqui é um pedaço da minha vida e a minha alma. Eu tiro as coisas ruins que todos nós temos dificuldade, temos tropeço da vida, e toda hora que o carro vem cantando perto de mim, eu me esqueço de coisas ruins, só me lembro de coisas boas. Foi onde o Brasil hoje tem essa tecnologia, mas através do carro de boi foi que tudo começou, foi isso aí. Que a pessoa, para gostar do que faz, ele tem que fazer aquilo que ele gosta. Aí ele está feliz. Porque eu conheço pessoas que têm o galpão cheio de trator e não é tão contente como eu sou contente trabalhando desse jeito aqui. Se eu pudesse, eu comprava os boi, pra não ir mais pro matador, pra viver perto de mim, até quando ver seu fim, e pagar o que trabalhou. E daqui a pouco a gente vai contar a história de um agricultor que realizou um sonho de infância ao comprar um terreno para transformar em uma propriedade de turismo rural. E vão ter 2 notícias muito especiais. A segurança que você merece está aqui. Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão. Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Hidráulico frontal e cegadeira Rutex Solution. O conjunto trabalha com alta eficiência, proporcionando mais conforto e visibilidade ao operador. Se adapta perfeitamente a terrenos irregulares. Uso no corte de grama, capim, feno e pré-secado. Sistema de corte com tambor e disco, oferecendo o corte perfeito com baixo custo de manutenção. Entre em contato e saiba mais. A inovação que o campo precisa.
Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithotanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper N+, com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Um paraíso natural de onde é possível ver mais de 10 cidades. Este lugar encantador um dia já foi um sonho de um agricultor que se tornou, por nossa sorte, realidade. Um lugar onde a natureza é preservada em sua forma mais pura. Os amplos espaços verdes criam um cenário perfeito para quem busca um momento de paz, longe da correria do dia a dia. Cada canto do Parque Norte em Viadutos, no Rio Grande do Sul, revela uma nova beleza, com flores e decorações que dão mais cor à paisagem. Sem contar a vista panorâmica que se estende por quilômetros. A gente tem uma referência aqui de montanhas que ficam além de Joaçaba, em Santa Catarina. Então a gente vê uma média aí de 10, 15 cidades que a gente nem sabe quais são todas, assim, só aquelas luzes no horizonte mesmo. O nome tem referência justamente ao vento que vem do norte, ideal para os voos de paraglide que já eram praticados aqui, antes mesmo do parque ser aberto para visitação. Eu cresci aqui ao lado deste local, sempre visitando, né, sendo vizinho, e gostava, apaixonado pelo lugar, pelo que era feito aqui, que já era frequentado pelos pilotos de voo livre, né, de paraglider e asa delta. Em 2007 veio a oportunidade de adquirir o terreno, e o Everton não pensou duas vezes. Fez um financiamento pelo crédito fundiário e iniciou as melhorias, já com o intuito de receber visitantes. Eu já vinha da construção civil, já trabalhava como pedreiro, né, e carpinteiro, então eu construí tudo praticamente sozinho, assim, algumas ajudas, né, da minha família, enfim, mas o principal fui eu que fiz. Não tinha água, não tinha energia elétrica, eu comecei do zero, fazendo tudo, né, tinha já o lugar como não foi cortado árvores, enfim, tal, foi feito só a limpeza e aí então começando a empreender no local. Flores foram plantadas, bromélias realocadas. Foram instalados balanços, bancos para assistir os voos livres e uma área de alimentação. Só o deck levou cerca de um mês para ficar pronto. E mais recentemente, o famoso balanço infinito. E o pessoal até pedia, pô, aqui é legal fazer um balanço infinito, mas o pessoal falava mais dessa área da frente aqui, e aí colocando um balanço ali iria atrapalhar as decolagens de paraglider. Então a gente conseguiu abrir fazer uma limpeza ali, tirar algumas pedras e galhos que tinha e deu para fazer um balanço voltado para o pôr do sol, que ficou, acho que perfeitamente posicionado. Já são quase 20 anos de parque e o Everton conta que desde o início a ideia foi manter o espaço mais natural possível. Assim as pessoas podem vir, fazer um piquenique ou simplesmente aproveitar para admirar a paisagem e recarregar as energias. Voltado para a família, para as crianças, a família toda, os idosos, né? Um ótimo local para o piquenique. A gente não fornece as cestas do piquenique, né? O pessoal tem que trazer, mas as paisagens são perfeitas para o piquenique do final de semana. O respeito à natureza é regra. Não há camping, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de som alto. O objetivo é proporcionar um ambiente de paz e tranquilidade. Quem quiser também pode aproveitar o silêncio e pescar. Podem trazer os equipamentos e vir pescar, ou principalmente o que o pessoal faz é que o pessoal vem da cidade grande, né? Então eles não têm os equipamentos, a gente tem os anzóis para alugar, as crianças se divertirem, é bem comum, os pais vêm, alugam a varinha para os filhos irem pescar. Durante o ano, cerca de 6.000 pessoas visitam o local, com um aumento significativo durante o inverno. E o objetivo é o mesmo, um passeio em família ou entre amigos, sempre com a garantia de um ambiente calmo e acolhedor. O parque é mais que um destino turístico, também é a principal fonte de renda da família. Muito do que é oferecido aos visitantes é produzido aqui, como a pipoca
e o caldo de cana, tudo sem uso de defensivos químicos. O Everton conta que o turismo rural foi a alternativa que encontrou de permanecer no campo. Eu me criei na agricultura, né? Ali com meus pais, a gente tinha gado de leite, erva mate, milho, soja, enfim, mas a propriedade bem pequena, né? E eu vi no turismo rural essa oportunidade de estar podendo permanecer na propriedade, senão acho que eu não ficaria, né? Ter uma renda melhor e trabalhar com o turismo rural. E hoje é a principal atividade da propriedade, é o turismo rural, né? Então acho que vale muito a pena quem quiser investir, é um mercado em grande expansão. O parque é aberto ao público nos fins de semana e feriados. Não tem assim algazara, muito barulho, é um lugar onde você ouve os pássaros, ouve o vento. E é essa visão longe que o local permite, né? Faz a pessoa refletir e ampliar os horizontes, digamos assim, né? Realmente é um espaço de tirar o fôlego. E agora a gente abre espaço para uma notícia fofíssima. Lembra do seu Carlos, que completou 75 anos de casamento no ano passado com a dona Laura, que a gente levou para até andar de avião, que ele ficou super emocionado? Nesta semana ele completou 101 anos pertinho da família. Olha o vídeo. Agora a dona Laura vai cantar. Querida, mais um ano de vida, vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Um anjinho se dê nesta hora. Salve, salve seu aniversário. Deus lhe dê mais uns anos de vida, pra viver mais de um centenário. 101 anos e ainda com pique. Eu tenho certeza que vocês ainda vão ouvir muito falar do seu Carlos por aqui. Quem sabe muitos e muitos anos ainda pela frente. E é claro que nesta semana eu não poderia deixar de destacar a minha participação na World Agritech São Paulo, um summit que reuniu mais de 30 países para discutir o futuro do agronegócio. O painel que eu apresentei falava muito sobre sustentabilidade, mão de obra no campo, chegada das novas tecnologias. O evento reuniu cerca de 700 pessoas entre empresas do agronegócio, agências governamentais e startups que tiveram espaço para expor as tecnologias que devem chegar em breve ao campo. O assunto em alta desta edição foi o carbono, né? Quantos anos que a gente ouve que as pequenas propriedades poderiam ter uma renda extra se isso fosse uma realidade, que recebessem por estar preservando o meio ambiente. E outro assunto foi a compensação do carbono, que é o que pode ser feito, mudado, para que os efeitos, da emissão do CO2 sejam minimizados pela agricultura. É claro que este não é um problema que é gerado apenas pela agricultura, mas cada setor fica responsável por discutir como pode fazer essa compensação. E agora chegou a hora de ir para o intervalo, porque na volta tem receita. Estrogonofe de tilápia, feito todo no forno e com apenas um recipiente. Daqui a pouco a gente mostra o passo a passo dessa receita. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança, este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio.
Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Quem aí adora estrogonofe? E se ao invés do frango ou da carne de gado fosse usado o peixe? Esta delícia, além de tudo, é muito simples. Confira o passo a passo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernandes, sou natural de Rondônia, moro há 22 anos em Passo Fundo e hoje eu venho aqui ensinar para vocês uma receita meio diferente, estrogonofe de peixe. Então, para nós começarmos a nossa receita, nós vamos utilizar o filé de tilápia. Aqui nós temos no refratário o que equivale mais ou menos a 1,2 kg. São 7 filés de tilápia. Então nós vamos iniciar o tempero do nosso peixe. Nós vamos temperar com sal dos dois lados. Daí nós vamos vir com a páprica picante. A páprica picante é a gosto. Tem pessoas que gostam um pouco mais, tem pessoas que gostam um pouco menos. A páprica defumada você pode abusar, que essa daqui dá um gostinho especial. E nós vamos utilizar o limãozinho. Essa receita eu aprendi ela de curioso, na verdade. Eu fui num restaurante e lá eles serviram estrogonofe de peixe. E eu tive a brilhante ideia de um dia fazer. Na primeira vez não deu muito certo, mas na segunda vez eu consegui acertar ela. Fazia muito tempo que eu não fazia ela, até que um dia eu decidi refazê-la e convidar os amigos para experimentar. Todos eles ficaram meio assim, né, por ser um estrogonofe de peixe. Daí o pessoal fica meio provo, não provo, e é o que acaba tornando esse prato diferente e na hora que o pessoal prova mais especial, né? Porque ele traz um saborzinho bem delicioso. Temos que dar uma mexidinha no peixe para os condimentos e os temperos pegarem mais no peixe. Um detalhe importante dessa receita é que se você não tiver tempo, você pode fazer o tempero do peixe e fazer o preparo na hora. Mas se você tiver um tempo que vai dar um sabor diferente para o nosso peixe, é deixar ele marinando umas 2 horas, que daí você vai ter um saborzinho diferente. Uma curiosidade sobre esse prato é que ele é montado, a maioria dos estrogonofes são feitos na panela. E nós vamos fazer ele no forno. E para isso nós vamos utilizar um refratário que equivale mais ou menos a 4 litros. E agora nós vamos começar a montagem desse prato. Nós vamos colocar os filés de peixe acomodados no refratário. Aqui você não precisa ter uma ordem, vai acomodando os filezinhos para ocupar todo o fundo do nosso refratário. Nós vamos utilizar molho de tomate da sua preferência. Aqui nós estamos utilizando 2 sachês que equivalem a 600 gramas. Você dá uma boa espalhadinha pro molho de tomate para ele pegar toda a superfície do nosso refratário. Na sequência nós entramos com o requeijão. Nós vamos estar utilizando 1 copinho de requeijão da sua preferência. Aqui eu estou utilizando 0 lactose. Se você quiser utilizar creme de leite, outras coisas que vai no estrogonofe tradicional, pode ser utilizado também. Aqui nós temos uma lata de milho. Nós vamos utilizar palmito. Aqui eu tenho 1 vidro, mas nós vamos utilizar somente a metade dele. E nós vamos utilizar um pimentão verde. Pimentão também pode ser da sua preferência. Você pode utilizar tanto o amarelo quanto o vermelho.
Aqui nós estamos utilizando o verde. O lado bom dessa receita é que é uma receita simples de ser feita, que pode ser feita tanto no verão quanto no inverno. A gente coloca todos os ingredientes no refratário. Você pode observar pela montagem que não precisa mexer no primeiro momento. Para irmos ao forno, nós vamos utilizar papel alumínio para fazer a vedação do nosso refratário. Lembrando que o lado brilhante é sempre para fora, pessoal. Agora nós vamos levar para o forno. Lembrando, forno pré-aquecido por 10 minutos a 200 graus. Agora nós vamos permanecer a 240 graus por 40 minutos. Retiramos do forno. Agora nós temos um segredinho. Isso vai depender do gosto de cada um. Nós vamos mexer agora o molho para misturar os condimentos. E daí nessa mexida você vai determinar se você quer os pedacinhos do filé maior, menor, que a pessoa sinta mais o peixe ou não. Daí nessa mexida, a minha preferência é que fiquem uns pedacinhos um pouco menores, que fique mais uniforme. Feito a mistura dos condimentos, retornamos ao forno por mais uns 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos, na mesma temperatura que havíamos combinado no início, 240 graus, só para dar uma finalizada no nosso prato. E para acompanhamento, tradicional, um arrozinho branco, uma batata palha e vamos provar para ver se ficou bom. Esse prato é marcado pelo sabor da tilápia, dos condimentos, o pimentão é marcante também. O molho de tomate com o requeijão fica um sabor incrível, muito bom mesmo. Pode fazer aí na sua casa que não tem erro, você não vai se arrepender. E é assim que a gente se despede de mais um Vale Agrícola. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!